Nas ruas da cidade, onde os prédios ficam mais escuros à medida que você se afasta dos bairros mais ricos, a atmosfera muda sutilmente. As ruas são mais estreitas, as calçadas menos cuidadas e as luzes neon das lojas competem em intensidade com a luz bruxuleante dos postes de luz. Foi ali, neste recanto esquecido da cidade, que se instalou o café. Um lugar quase anônimo, escondido entre lojas antigas e apartamentos de tijolo, um lugar que parecia pertencer a outra época. Aqui, os murmúrios da cidade se dissolveram em um zumbido suave, abafado pela melodia suave da máquina de café e pelo tilintar suave das xícaras. Foi um refúgio para almas solitárias, que procuravam um momento de descanso após um dia cansativo, e para sonhadores que, apesar das dificuldades, ainda acreditavam em algo maior. O aroma do café misturava-se ao da madeira das mesas desgastadas pelo tempo e pela passagem dos clientes. O ar estava denso de fumaça e a fraca iluminação banhava o espaço com a intimidade de um filme antigo em preto e branco. No entanto, apesar deste ambiente tranquilo, uma tensão surda pairava no ar. Foi um dia como qualquer outro, mas um dia em que, como o destino gosta de fazer, as coisas mudariam. Um acontecimento inesperado perturbaria esta tranquilidade, e este local tornar-se-ia o local de confronto de dois mundos paralelos. N. Dufresne, ex-general do exército, estava sentada a uma mesa perto da janela. As cortinas levemente fechadas deixavam entrar luz suficiente para iluminar sua figura calma e imponente. Ela estava longe das honras militares, longe das homenagens e cerimônias. Guerra, estratégia, disciplina, tudo fazia parte dela, gravado na sua carne, em cada movimento. Mas hoje ela não era mais essa figura heróica, essa mulher de comando. Ela era simplesmente uma mulher negra, na casa dos 50 anos, com casaco de inverno surrado que não conseguia esconder a presença natural que exalava. Seu olhar, um pouco distante, parecia atravessar as paredes do café, como se sua mente visse além da cena mundana que se desenrolava ao seu redor. Ela havia se mudado para cá há alguns meses, depois de deixar o exército e procurar levar uma vida mais simples e discreta. As batalhas haviam terminado e agora ela queria escapar da glória passada. Longe de honras e posições, ela ansiava por um pouco de tranquilidade. Mas a vida, ou talvez a própria cidade, pareciam recusar-se a conceder-lhe esse luxo. Ela sentia constantemente os fantasmas de seu passado a segui-la, suas lembranças de ordens dadas, de soldados sob seu comando, de responsabilidades esmagadoras. O exército a treinou para lidar com a adversidade, para permanecer firme sob pressão. Mas havia um tipo de adversidade que nenhuma quantidade de treino militar poderia preparar alguém para enfrentar. A da indiferença, do racismo cotidiano e da humilhação subtil. Naquela manhã, o café normalmente silencioso vibrou com uma energia diferente. Um grupo de jovens acabará de entrar. Suas risadas altas quebraram a tranquilidade do lugar. Vestidos com roupas de grife, jaquetas de grife e tênis da última moda, com os telefones nas mãos como símbolos de status que a cidade lhes permitiu adquirir, eles pareciam querer fazer mais do que ser vistos. Queriam ser notados, chamando a atenção para sua existência como prova da sua importância. Eles riam alto dos transeuntes, de tudo e de todos. Um deles fez uma piada grosseira sobre um estranho que acabará de entrar, e todo o grupo caiu na gargalhada. Suas vozes, agudas e cheias de desprezo, misturavam-se à música de fundo e ao vapor que escapava da máquina de café, criando uma atmosfera pesada. N, que até então desfrutava da tranquilidade deste lugar, sentiu uma mudança. Ela sentiu seus olhares pesando sobre ela. Ela o sentiu atrás dela, os olhos fixos em sua figura. Ela sabia que eles estavam olhando para ela, não porque estivessem interessados nela, mas porque ela não era como eles. Ela não era uma jovem elegantemente vestida, não tinha a aparência das pessoas que consideravam dignas de respeito. Aqui, neste canto da cidade, ela não passava de uma mulher negra envelhecida com um casaco ultrapassado, uma figura incongruente num mundo que queria ser jovem e vibrante. Não que ela estivesse acostumada a ser ignorada, longe disso. No exército, sua autoridade e estatura exigiam respeito natural. As suas decisões e as suas ordens chamaram a atenção e, mesmo que a guerra fosse um mundo de violência, a ordem que ela impôs não deixava espaço para zombaria. Mas aqui, neste café, longe das batalhas e dos uniformes, ela se viu reduzida a uma figura esquecida. Isso a incomodava mais do que ela queria admitir. Ela se concentrou no livro,
mas os ruídos dos jovens na mesa ao lado tornaram-se insuportáveis. As risadas, os sussurros entre eles, as explosões de vozes que se misturavam ao som da colher no copo. Ela não conseguia mais se concentrar. Então um dos jovens, um homem alto com dreadlocks, levantou-se abruptamente, interrompendo a litania de risadas. Ele caminhou em direção a ela sem a menor hesitação, o rosto marcado por um sorriso zombeteiro, um olhar desdenhoso nos lábios. Ele apontou para ela, um gesto desnecessariamente teatral, como se tivesse acabado de descobrir uma cena que considerava simples demais e fácil de desestabilizar. Olhe para esta velha. Ele gritou em voz alta, sem se importar com quem pudesse ouvi-lo. O que ela pensa, que vai ficar incógnita aqui? Veja bem, os velhos são assim, pensam que ainda são jovens, querem ser respeitados. Mas tudo o que merecem é ser ignorados, retrucou o jovem com dreadlocks, suas palavras cheias de desprezo enquanto olhava para Anne com um ar superior. Ele se virou para seus amigos, suas risadas ecoando alto, como uma matilha de lobos festejando a presa que acabaram de avistar. Os outros jovens, com os rostos juvenis cheios de arrogância, juntaram-se a ele sem a menor hesitação, como se a simples ideia de humilhá-lo alimentasse o seu sentimento de superioridade. As risadas se misturavam ao eco da música ambiente, criando uma cacofonia que tornava o ar do café quase insuportável. Anne, porém, não se mexeu. Ela tinha visto milhares de rostos, por vezes hostis, por vezes de admiração, mas todos, de uma forma ou de outra, reconheciam a sua autoridade. As palavras do jovem, por mais cruéis que fossem, deslizaram sobre ela como água sobre pedra lisa. Ela sabia que eles estavam tentando provocá-la, humilhá-la, afastá-la, torná-la alvo de uma piada fácil. Não foi a primeira vez que se viu confrontada com este tipo de desprezo, com este tipo de rejeição por parte de jovens que se consideravam superiores a tudo. Mas desta vez, algo nela era diferente. Ela viveu muitos anos permanecendo em silêncio, curvando-se a julgamentos injustos, obrigando-se a não responder às provocações. Ela ficou em silêncio no exército quando seus superiores fizeram escolhas que ela considerou arriscadas. Ela teve que abaixar a cabeça diante de comentários racistas e sexistas para manter sua carreira. Mas hoje, esta violência verbal, esta cega falta de respeito, apresentou-lhe uma escolha. Ela não deixaria isso acontecer. Ela aprendeu a dominar a arte da observação, da reflexão e da paciência. Isto permitiu-lhe sobreviver num ambiente militar que era tão hostil quanto masculino e machista. Ela não era uma velha indefesa, nem uma pessoa a quem se pudesse impor insultos sem consequências. Ela era muito mais do que isso. Ela era uma estrategista. E neste café ela iria ensinar-lhes algo mais poderoso que a zombaria. Ela iria mostrar-lhes o poder da dignidade, o impacto da fala calma e controlada, um poder que nenhum deles ainda compreendia. Estou incomodando vocês, meus jovens amigos? Anne perguntou com uma voz calma, mas firme. Seu tom era sério, comedido, mas imbuído de uma autoridade natural, construída ao longo de anos liderando homens e mulheres em situações onde o menor erro poderia custar uma vida. Não foi um grito de guerra, nem uma onda de raiva. Foi uma declaração de presença, um momento em que a atenção se concentrou nela, onde a sua voz e os seus olhos se tornaram instrumentos de julgamento silencioso. Os jovens ficaram surpresos a princípio. Esta não era a resposta que eles esperavam. Eles haviam se preparado para uma reação emocional, um confronto ruidoso que poderiam ignorar ou minimizar. Mas Anne não estava caindo na armadilha. Ela não levantou a voz, não cedeu à provocação. Ela simplesmente os observou, deixando-os afogar-se em sua própria zombaria. Mas, mais do que tudo, ela sabia que eles não tinham ideia do que estavam enfrentando. Talvez pensassem que aquela mulher solitária no canto de um café fosse um alvo fácil. Eles estavam errados. O mais alto deles, aquele com dreadlocks, riu ainda mais, o som de sua voz se espalhando pelo espaço como um caco de vidro quebrado. Ele se levantou, aproximou-se de Anne com uma lentidão arrogante, os braços cruzados, um sorriso zombeteiro se espalhando pelos lábios. Ah, é isso, a velha quer nos dar lições. Ele se inclinou ligeiramente para frente, seu olhar buscando o rosto de Anne, um desafio em seus olhos. Sabe, existem lugares para pessoas como você. Não é aqui. Você pensou que era alguém, certo? Anne permaneceu imóvel. Ela não se moveu nem um centímetro, mas a tensão ao seu redor pareceu cristalizar-se,
como se o próprio tempo tivesse suspendido. Ela lentamente colocou sua xícara de café sobre a mesa, suas mãos, embora marcadas pela idade, sólidas como a terra que trabalharam durante toda a vida. Seu olhar fixou-se no jovem à sua frente, seus olhos escuros perfurando os do jovem arrogante. Aos seus olhos, não havia raiva, nem ódio, apenas profunda concentração. Ela sabia exatamente onde queria chegar com isso. Você quer me levar para sair? Ela perguntou calmamente, seu olhar nunca deixando do jovem. Por que sou negra? Por que sou mulher? Ou por que você se acha mais valioso do que eu? O jovem encolheu os ombros despreocupadamente, seu sorriso zombeteiro exibindo óbvio desprezo, mas sob essa fachada de arrogância, um leve desconforto gradualmente se instalou em seus olhos. Ele não esperava isso. Ele achava que, como tantos outros, poderia se dar ao luxo de rebaixar aquela senhora idosa, de ridicularizá-la simplesmente por causa de sua aparência. Mas Anne Dufresne não era apenas uma senhora idosa e muito menos uma mulher negra sem história. Por trás de suas rugas escondia-se uma vida de comando, de batalhas, de vitórias conquistadas com estratégia implacável e coragem inabalável. Ela liderou soldados, homens e mulheres que a respeitavam não por causa de sua idade ou cor, mas por causa de sua força interior, sua capacidade de tomar decisões cruciais sob pressão, de enfrentar as adversidades sem vacilar. Ela tomou vidas em suas mãos e as protegeu. Ela não iria se intimidar. Hoje não. Não por ele. Você acha que pode me humilhar assim, porque vê uma negra velha na sua frente? Perguntou Anne, com a voz calma, mas cada palavra tingindo o ar com uma precisão mortal, como uma flecha atirada direto no coração da arrogância do jovem. Deixe-me dizer uma coisa. Comandei Bataloes. Tomei decisões que afetaram vidas inteiras, vidas humanas. E você? O que você fez para merecer respeito? O que você conquistou além de zombar dos outros? As palavras de Anne ecoaram pela sala como um trovão. O jovem, petrificado, permaneceu congelado por um momento, como se o tempo tivesse parado ao seu redor. Ele nunca imaginou uma resposta tão calma, mas impactante. De repente, sua risada zombeteira desapareceu, como se apagada pelo peso das palavras de Anne. Ele olhou nos olhos dela em busca de uma fuga, mas as palavras dela ficaram com ele, impondo uma verdade para a qual ele não estava preparado. O outro grupo de jovens que o acompanhava rapidamente calou-se. Eles trocaram olhares incertos, envergonhados pela aura de comando que Anne exalava. A atmosfera no café mudou instantaneamente. O barulho das conversas, a música de fundo, tudo ficou mais distante, como se o mundo exterior tivesse se dissolvido em torno desse confronto. A humilhação agora era deles. Para aqueles que, cegos pela sua própria arrogância, não viram a dignidade escondida atrás dos traços marcantes desta mulher. Os jovens, sentindo-se incomodados, começaram a levantar-se silenciosamente. O mais alto deles, aquele com dreadlocks, baixou lentamente os olhos, como se estivesse dominado pela própria vergonha. Ele tentou recuperar a confiança, mas algo dentro dele havia quebrado. Ele não só havia perdido o duelo com Anne, como acabará de compreender, numa fração de segundo, que o respeito não se obtém através da zombaria, mas através da humanidade. Um respeito que ele e seus amigos ainda não haviam aprendido a demonstrar. Eles se afastaram, empurrando o amigo para frente, como crianças com pressa de fugir de um lugar onde sua indiferença não era mais tolerada. Saíram do café, olhando furtivamente para trás, incapazes de entender por que a situação havia tomado um rumo tão inesperado. Anne não se levantou. Ela os observou partir com a serenidade de um general que, depois de observar o campo de batalha, conhece a vitória sem dizer mais nada. Um leve sorriso tocou seus lábios, mas não foi uma vitória retumbante. Não foi a vingança de uma mulher pisoteada, nem a apoteose de um momento de glória. Foi a vitória da dignidade, da sabedoria adquirida à custa de muitos anos de lutas internas e externas. Ela não precisava humilhá-los, rebaixá-los ao seu próprio nível. Sua força estava no silêncio após a tempestade. Não se tratava de vingança. Foi uma lição de respeito, de humildade, de uma verdade que lhe cabia transmitir-lhes, sem impor. Naquele pequeno café, naquele dia, ela não era apenas uma ex-general. Ela não era apenas uma mulher negra. Ela foi uma mulher que viveu o suficiente para saber que às vezes a maior força reside na tranquilidade e na dignidade diante da adversidade.
Ela usava essa dignidade como uma armadura invisível, mas indestrutível. Os murmúrios no café começaram a se dissipar e o barulho habitual do lugar voltou lentamente ao normal. As conversas retomaram seu lugar, as xícaras foram enchidas novamente, o garçom continuou seu trabalho. Mas uma coisa mudou. Nessa pequena cena, nesse confronto inócuo, uma verdade maior se impôs a todos. Não importa de onde você venha, o que tenha passado, a dignidade não pode ser negada e, às vezes, a maior lição não vem dos discursos inflamados, mas da voz calma de um veterano, de uma pessoa que soube não ter pressa, que pegou o mundo de surpresa com uma palavra simples, mas pesada. É ela, essa voz calma, que eclipsa os ruídos dos arrogantes. N ergueu novamente a xícara de café, seu olhar penetrante vagando por um momento pela multidão do café. Não era uma vitória que mudaria o mundo, mas hoje, neste lugar, ela sabia que não era mais invisível. Ela havia tomado seu lugar, sem gritar, sem fazer barulho. E isso foi o suficiente. Ela não era mais apenas uma lembrança. Ela estava lá e não deveria ser ignorada.